Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para fazer o nosso estudo. Então vamos iniciar lendo aqui uma página do livro Sementes de Felicidade. Fuja da crítica. A crítica destrutiva oprime mais quem critica do que o criticado. Reflita bem. Procure colocar-se no lugar do outro e nas mesmas condições. Talvez você agisse da mesma forma ou até pior. Entenda. Busque elogiar sempre. O elogio modifica para melhor. Engrandece, satisfaz. Quando não puder elogiar, faça silêncio. Envolver-se na crítica destrutiva é atolar no pântano do mal. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a espiritualidade, pedindo a proteção, o amparo, para que possam clarear a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos absorver da melhor maneira os ensinamentos da nossa doutrina espírita, que sempre nos traz o esclarecimento, o consolo e a paz. Que os nossos anjos guardiães possam nos intuir e que possamos estar atentos aos conselhos desses amigos que estão sempre ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós escolhemos para o estudo de hoje o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os itens 1 a 5. Vamos começar lendo o item 1, parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haver feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então, nós vemos aqui Jesus se utilizando dessa forma alegórica, simbólica, para trazer o seu ensinamento moral. As parábolas, elas eram comuns à época. Então, Jesus se utiliza dessa forma de ensinamento, mas quem tivesse ouvidos de ouvir e olhos de ver, conseguiria entender e interpretar. Nem todos conseguiam. De qualquer forma, Jesus sabia que seu ensinamento iria chegar até os nossos dias. E hoje, com a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de entender, de nos aprofundarmos nesses ensinamentos trazidos por Jesus. Então nós vemos aí o rei
que seria Deus, que convida para as bodas, para o casamento de seu filho, que é Jesus. O noivo aí representado na parábola é Jesus, e convida para esse casamento, que seria o simbolismo aí dessa união, dessa comunhão de Jesus com a humanidade, a partir do momento em que os homens recepcionassem, realmente participassem desse momento de boda, de casamento, seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo as leis de Deus. Então, Deus manda os seus servos, que seriam aí os profetas, que vieram antes de Jesus anunciar a sua chegada, anunciar a chegada do Messias. E ele compara o casamento ao reino dos céus, porque a partir do momento que nós aceitássemos o convite, nós estaríamos participando desse momento de alegria, né? O reino dos céus é esse momento de festa, de alegria, porque nós iríamos ter a oportunidade de recepcionar a verdade. E quando nós encontramos a verdade, nós nos tornamos livres, nós nos tornamos alegres, temos aí uma felicidade perene. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma felicidade que nada nem ninguém pode nos tirar. Então, essa comparação aí, através dessa parábola, né? Participar desse banquete festivo. O conhecimento do Evangelho nos traz aí essa alegria, né? O reino dos céus seria implementar, né? A implementação do bem no coração dos homens, a humanidade voltada aí para o bem. E aí, quem seriam aí esses primeiros convidados? Principalmente os judeus de uma forma geral, mas principalmente os saduceus e os fariseus, porque eles tinham uma ascendência em relação ao povo. Então, a partir do momento que eles recebessem a boa nova e partilhassem, seria mais fácil para o povo recepcionar, entender, porque estaria partindo de pessoas que tinham essa ascendência em relação aí ao povo. E os judeus, claro, porque eles eram monoteístas, eles já traziam essa crença no Deus único e tinham conhecimento dos 10 mandamentos, das leis de Deus. E esse monoteísmo vinha já de Abraão, porque se nós formos aí nos reportar a época de Abraão, ele lutou para implementar o monoteísmo, porque na época dele os povos eram politeístas. E ele recebeu o chamado de Deus, o chamado de Deus que lhe prometeu ser o pai de uma grande nação. Deus iria dar terras para ele e iria abençoar os seus descendentes. Então, correspondendo a esse chamado, ele quebrou lá os deuses politeístas e foi condenado pelo rei Nimrod, que era bisneto de Noé, a morrer numa fornalha ardente. Só que Deus o salva dessa fornalha. E ele aí realmente tem a sua descendência. Abraão teve 2 filhos. Isaque, que vai dar com a sua esposa Sara, que vai dar origem aí ao povo judeu, e Ismael, com a sua escrava Agar, dando origem ao povo árabe. Então, de Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó.
Jacó teve 12 filhos, que corresponderiam às 12 tribos de Israel. Desses 12 tribos, vamos tomar aqui para o estudo José e Judá. José teve seus descendentes até chegar em Jeroboão. Judá teve também seus descendentes, dentre eles Davi, depois Salomão, até chegar em Roboão. Então, num determinado momento, o rei Salomão fica aí com 2 sucessores, Jeroboão, que era seu oficial, e Roboão, que era seu filho. Só que eles brigam e dividem as 12 tribos de Israel. 10 tribos de Israel seguem para o norte com Jeroboão, formando aí a casa de José, o reino de Israel, com capital na Samaria. E eles tinham seu próprio templo, o templo de Gerezim. 2 dessas tribos seguem para o sul com Roboão, formando a casa de Davi, o reino de Judá, com capital em Jerusalém, e tendo aí o seu templo, o templo aí de Jerusalém. Então Jesus, ele chega no momento em que os judeus ou os hebreus estavam muito divididos em facções. Quando a gente vai lá para o começo do Evangelho, Kardec traz para a gente aí essas informações. Então Jesus, ele veio descendendo da casa de Davi, descendendo dos judeus, porque assim os profetas haviam informado que o Messias iria vir pela casa de Davi. E, no entanto, os judeus não recepcionaram a boa nova, não recepcionaram Jesus. Por quê? Apesar dele ter cumprido aí a profecia, sendo ele vindo da casa de Davi. Porque, para os judeus, ele não cumpria uma das prerrogativas lá, que era justamente demonstrar a supremacia do povo judeu em relação aos outros povos. E eles queriam essa libertação do jugo romano. E essa supremacia, ou na verdade os judeus queriam que esse Messias fosse um Messias combativo, que falasse assim para os outros povos: olha, nós somos os melhores, né? Nós realmente demonstrar esse poder judeu em relação aos outros povos. Só que a supremacia de Jesus era uma supremacia moral. Os judeus teriam a oportunidade de dar origem ao cristianismo, de levar, de espalhar a palavra de Jesus para os outros povos. Então essa seria aí a supremacia, uma supremacia moral, a origem disso tudo, né? E a partir do momento que todo o povo recepcionasse aí a boa nova, né? Mas não foi o que aconteceu. Poucos os que realmente seguiram as palavras de Jesus. É claro que ela chegou até nós, né? É claro que nós hoje temos o Consolador prometido, como Jesus falou, como Jesus prometeu, eu vou enviar o Consolador. Mas foi assim uma outra forma que o cristianismo chegou para nós, não vindo aí dessa maioria dos judeus. Por que isso? Por que essa dificuldade desse povo de realmente entender que Jesus era o Messias? Por conta do seu orgulho. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz para a gente assim: eles, os judeus, eram os mais fortes e homogêneos, quer dizer,
Eles eram monoteístas, conheciam os 10 mandamentos, no entanto, eram também muito orgulhosos. Então, por conta desse orgulho, eles não aproveitaram a oportunidade como os primeiros convidados. Eles foram os primeiros convidados a receberem a boa nova, a participarem desse casamento, dessas bodas. Então, eles, o que fizeram? Eles mataram os servos, né? Ou foram viver suas vidas, ainda estavam muito apegados às coisas materiais, mataram os servos que eram os profetas, não deram aí valor a esse momento único, né? E aí, o que acontece? Deus se enche de ira, né? Também uma expressão simbólica. Por quê? Porque o povo judeu iria passar por muitas dificuldades. A ira de Deus é, na verdade, o efeito, ou a lei de causa e efeito agindo sobre eles, a partir do momento em que eles se negaram a receber a boa nova, né? Então, eles iriam passar pelas dificuldades para poder ter o aprendizado, né? E aí a gente vê todas essas dificuldades que chegaram até hoje. Nós vemos a briga aí desses povos, né, irmãos, que até hoje se arrasta. E aí, a partir desse momento, o que o Deus, o rei, faz? Olha, manda os seus servos para chamarem qualquer um para as bodas, sendo bons, maus, politeístas, pagãos, porque ele já tinha preparado. Então a palavra boa nova se espalha para os outros povos. Só que no momento do casamento ele percebe que tinha uma pessoa que não estava com as vestes nupciais. Ou seja, para você participar do casamento, para você participar da comunhão com Jesus, você teria que promover dentro de si, ou já ter promovido, a reforma íntima. Porque a reforma íntima, que é esse bem implementado no coração, esse esforço de se modificar, da modificação moral, da elevação espiritual, faria com que seu espírito se iluminasse, consequentemente seu perispírito, porque o perispírito acompanha a iluminação do espírito. Essa seria a veste propícia para participar do reino dos céus, dessa alegria perene. Então ele percebe que tinha um lá que não tinha realmente se modificado, não tinha se transformado, ou não estava no caminho de transformação. O seu coração, o seu espírito não estava iluminado, não era verdadeiro a sua vontade de seguir os ensinamentos de Deus, do rei. E aí o que acontece? Ele vai passar pelo processo de dificuldade. Aí essa ira de Deus, ou essa expulsão de Deus, nada mais é do que a lei de causa e efeito sendo eles estando sujeitos a essa lei de causa e efeito, né? Então a gente vê aí todo o simbolismo através dessas palavras de Jesus. Por isso que muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? A gente teria que verificar, nesse momento, seria verificado quem realmente estava disposto verdadeiramente a seguir os ensinamentos do Cristo. E aí, continuando, nós temos o outro item que vem falando da porta larga e da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, nesse simbolismo aí, se faz uma diferença entre a porta larga e a porta estreita. Então, a porta larga é a porta dos vícios morais,
dos apelos materiais, tudo aquilo que nos envolve e que está de acordo com o nosso padrão evolutivo. Então é muito fácil para nós seguirmos ou entrarmos nessa porta dos apelos materiais, porque seria aí a nossa zona de conforto. Então, para nós, no nosso atual estado evolutivo, é muito fácil nós seguirmos, encetarmos por esse caminho que nos leva às conquistas materiais, às alegrias efêmeras, mas que não são aí as conquistas da porta estreita. Porque pela porta estreita nós encontraremos a verdadeira felicidade, a felicidade perene, mas precisamos nos esforçar. Precisamos colocar toda a nossa vontade para seguir por esse caminho. Então, é a nossa escolha. Por onde nós vamos seguir? Pela porta larga, que nos traz uma alegria, mas uma alegria passageira, e que não nos oferece entrada no reino dos céus. Não nos oferece oportunidade de participarmos das bodas. Ou vamos nos esforçar para usarmos o nosso livre-arbítrio para adentrarmos na porta estreita, que nos traz uma transformação geral. A porta estreita é a porta que nos leva à renovação espiritual, a iluminarmos o nosso espírito e, consequentemente, o nosso perispírito, a encontrarmos, a vestirmos essa veste nupcial, né? A colocarmos em nós essa veste nupcial. E para isso precisamos de muito esforço, meus amigos, porque é a porta que faz com que a gente se dispa de todos os nossos vícios morais, o orgulho, egoísmo, vaidade, intolerância, impaciência e por aí vai, né? Então, esse estado no plano espiritual de alegria perene, de felicidade, que é o reino dos céus, nós vamos encontrar esse estado se nós, enquanto estivermos encarnados, nos modificarmos moralmente. A nossa condição e aqui e agora vai revelar o nosso estado, né, no plano espiritual. Nós vamos encontrar uma condição de equilíbrio no plano espiritual se, enquanto nós estivermos encarnados, encontrarmos ou buscarmos ou já estivermos equilibrados. Não é santidade, mas é busca. É vontade de transformação. Nós somos seres em construção. E essa transformação é aos poucos, mas é preciso que nós já tenhamos como objetivo a renovação, a reforma íntima. Então, se hoje eu já busco me lapidar, busco a reforma moral, busco me equilibrar, isso vai fazer com que tenha acesso no plano espiritual às zonas de equilíbrio, a esferas onde há espíritos que estão como nós, se esforçando para a reforma íntima. Então, o plano espiritual, a porta pela qual eu vou entrar no plano espiritual, vai ser de acordo com a maneira que eu vivo aqui. É o reflexo. O plano espiritual, esse estado, essa zona, esse lugar do plano espiritual é o reflexo da minha vibração, da minha transformação, do que eu carrego aqui e agora, da minha bagagem. Eu levo a minha bagagem para o plano espiritual. Qual é a bagagem que eu estou levando para o plano espiritual? Então, e aí nessa mesma passagem da porta estreita vem falando, quando eu chego no plano espiritual e não entrei pela porta estreita, eu não refiz a minha jornada, não
não me transformei, eu vou ver aqueles lá que estão mais evoluídos em zonas de equilíbrio, né, em lugares de vibrações positivas, e eu vou estar lá em zonas correspondentes ao meu estado evolutivo. Então, muitas vezes esse despertar causa decepção para o espírito, porque encontra muitos que ascenderam na escala evolutiva com a real alegria, enquanto eles ainda têm que se debater nas zonas inferiores que estão de acordo com o seu proceder aqui na Terra, com o seu estado evolutivo. Mas nós temos a oportunidade reencarnatória. A reencarnação é isso, é o momento de nós revermos a nossa caminhada e a partir daí tomarmos um outro rumo em nossas vidas. Então a gente faz essa tomada de consciência, essa avaliação, e a partir daí vamos trilhar um novo caminho, através das dificuldades, muitas vezes, mas a lei de Deus não castiga ninguém, é uma lei educativa. Então as dificuldades, os problemas, os obstáculos, eles existem para nos educar. Não é castigo, a gente já sabe disso. Nós espíritas aprendemos já isso. E nem falamos mais essa palavra. Não existe castigo, né? É educação. E essa educação passa por processos difíceis, mas é o aprendizado, é o remédio amargo para que a gente encontre aí ou retorne ao caminho do bem, ou escolha pelo caminho do bem. E o Espiritismo vem renovar esse convite. É justamente isso, é a renovação dessa comunhão com Jesus. Hoje, aqui, agora, nós temos a oportunidade de renovar, né, de ver renovado o convite, de sermos convidados para o banquete divino, de nos transformarmos moralmente. Então, hoje, nós que aqui estamos, que seguimos a doutrina espírita, temos aí a grande oportunidade, esclarecedora, porque a gente sabe que não há outro caminho, fora da caridade não há salvação, fora da evolução moral, fora da reforma íntima. Nós temos que nos desapegar, usar das coisas materiais com equilíbrio, sabendo que o que a gente vai levar para o plano espiritual são as sementes do bem que nós plantamos ou do mal que nós plantamos. Então nós precisamos dimensionar isso. O que eu quero para a minha vida? Qual a estrada que eu vou seguir? Né? Nos ligarmos na verdadeira alegria, que é a conquista dos bens espirituais. Então é um momento de reflexão, né? E nós aprendemos ou pela dor ou pelo amor. Na maioria das vezes é pela dor, é opção nossa aprendermos aí pela dor, né? Então, será que nós já somos bons realmente? Nós temos ímpetos de bondade, né? Então, mas mesmo que tenhamos ímpetos, é o caminho, porque daí nós vamos nos habituar ao bem. É preciso começar. Deus não quer de nós grandes modificações porque sabe das nossas dificuldades. Deus quer de nós, Jesus, o nosso governador planetário, quer de nós a boa vontade. A boa vontade de nos modificarmos, né? E aceitar o convite é entender que as aflições existem, mas são para o nosso bem. É entender que encontramos ao longo da nossa jornada evolutiva espíritos simpáticos, espíritos antipáticos, mas que nós precisamos desse contato para aplacar as nossas dificuldades, transformar as nossas rusgas em amizade, em amor, em tolerância, em paciência, em resignação.
A espiritualidade não espera de nós que saiamos com os nossos ditos inimigos de braços dados, né? Não, mas é que a gente não queira mais, não abrigue mais em nós o desejo de vingança, que nós perdoemos, que nós tenhamos boa vontade de olhar aquele que nos fez o mal de outra forma. É assim que começa. Pedimos a ajuda do plano espiritual. Olha, ainda não consigo, mas eu quero. É o querer, é a vontade, é entender da nossa responsabilidade. Como espíritas, a gente sabe, nós sabemos da nossa responsabilidade. Quanto mais a nossa consciência se amplia, mais responsabilidade nós temos. Não é ser coniventes com o mal, mas entendermos aqueles que ainda jornadeiam pelo mal. E não vibrarmos negativamente, porque neste momento em que nós vivemos, nós vemos aí tantas pessoas envolvidas com o mal, e se alguém faz o mal, as outras pessoas, e esse que caminhou erradamente, se ele ali na frente acontece alguma coisa, ele é surpreendido pela lei de causa e efeito. Várias pessoas falam, bem feito, e tinha que ser assim mesmo, e tinha que acontecer o pior. Não vamos engrossar essas vozes, façamos a diferença. É assim que a gente se modifica. Nessas pequenas atitudes. Né? Quando a gente cala a nossa voz de desagrado, né? de vingança, o nosso sentido de vingança, nossa vontade de vingança, quando a gente já cala isso, a gente já está dando um grande passo. Então a gente precisa perceber o que a gente faz no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos pensamentos, nas pequenas ações. É assim que a gente vai se transformando e vai conquistando as luzes da nossa veste nupcial. Nós precisamos aprender a amar. E para terminar, nós trazemos aí essa história, essa breve história. Contam que um jovem sedento de afirmação espiritual procurou certa vez o pensador e sacerdote hebreu Shammai. O interrogou: poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quedar-me de pé, num só pé? Impossível, respondeu-lhe o filósofo religioso. Então de nada me serve a tua doutrina, redarguiu. Logo após buscou Hillel, o famoso doutor, propondo-lhe a mesma indagação. O mestre, acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também conhecedor das angústias humanas, respondeu: toma posição. Pronto, retrucou o moço. Ama, elucidou Hillel. Só isso? E o resto que existe na Bíblia? Inquiriu apressadamente. Basta o amor, concluiu o austero religioso. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso. Que possamos amar. Este momento, principalmente neste momento, nós precisamos nos habituar ao amor, a amar, nos acostumarmos, criarmos intimidade com o amor, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através das nossas preces. E que possamos então, meus amigos, imbuídos desses pensamentos de amor, de conforto, de conhecimento, a partir de agora, deste exato instante, modificarmos nossa frequência vibratória e possamos entrar em sintonia com o amor que está do nosso lado, dos nossos amigos espirituais, que estão sussurrando aos nossos ouvidos para que amemos. Amemos profundamente, que aprendamos a amar, que possamos agir no bem, porque muitas vezes nós já temos o conhecimento, nós já temos o aprendizado, nos falta a prática do amor. E essa prática vem através da nossa perseverança no bem, dos nossos pensamentos no bem.
A frequência do amor está à nossa disposição, que possamos sintonizar com ela. Agradecemos, meus amigos, a oportunidade do estudo, que possamos ter sido úteis de alguma forma para trazer aí o conhecimento da doutrina espírita. Muita paz a todos.